Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um instrumento lançamento da Finice, muito interessante. Trata-se do DST-210, é um modelo que é multímetro, osciloscópio de 10 MHz e gerador de funções. Um modelo de baixo custo, com chave seletora, para reduzir mais ainda o custo, só que tem recursos muito bacanas. O multímetro é de 20 mil contagens, ou seja, um multímetro bastante interessante e completo. Ele não é muito pesado, pesa em torno de 300 gramas, tem aqui a saída do osciloscópio com cabo BNC e a saída do gerador de funções. Um excelente display, a gente liga aqui nesse botão lateral, logo a gente vê as três opções que ele mostra. Multímetro, com as setas aqui a gente troca a opção multímetro, osciloscópio ou gerador de sinais. Depois disso, settings para fazer ajustes. Ele acompanha um manual em inglês e chinês, bastante tabelinhas e imagens, a gente consegue ver aqui as configurações, os detalhes todos, vendo aqui quais são os limites dele. Trabalha com tensão DC até 1000 volts, tensão AC até 750, corrente e tensão AC até 10 amperes, resistência 20 megaohms, capacitância 100.000 microfarads, frequência 10 MHz, tem medição de temperatura entre 55 negativos e 1300 graus Celsius, teste de diodo continuidade e também teste live para testar fase, né? Na parte do osciloscópio, é um osciloscópio de 10 MHz, 48 megasamples por segundo, acoplamento AC e DC, tensão máxima de 800 volts pico a pico, ou seja, mais 400 e menos 400, isso usando a ponta em 10x, sensibilidade vertical de 10 milivolts, base de tempo horizontal 50 nanosegundos a 20 segundos, modos de trigger automático, normal e single, além de outros recursos aqui. O gerador de sinais permite uma frequência máxima de 50 kHz e 13 formas de ondas distintas, com amplitude ajustável de 0,1 volts a 3 volts e Dutch Cycle para algumas formas de onda. Ok? Então me pareceu aí bem completo para o porte desse produto, que é um produto de baixo custo. Para quem não tem um osciloscópio, vale a pena, porque é um osciloscópio de 10 MHz. Né? Já é possível fazer uma série de coisas com esse tipo de instrumento. Aqui vem um cabo BNC garra-garra, muito provavelmente para usar com o gerador de funções. Vem a ponta de prova 10x 1x, é uma ponta 6100 para 100 MHz, uma ponta padrão aqui, BNC para o osciloscópio. Vem um cabo de carregamento USB e as pontas de prova do multímetro. Isso é o que vem de acessórios aqui na caixinha, ou seja, bem completo, né? Vem com a ponta de prova decente. Nós vamos fazer alguns testes aqui e verificar a qualidade dele. Só mostrando a operação, aqui, como eu falei, em Settings, se eu pressionar aqui Enter, a gente tem as opções aqui de alterar a linguagem. Ok? Está em inglês. O nível de som e o nível de luminosidade da tela. Se eu quero que ele inicie no menu principal, ou que ele já entre com multímetro, ou que já entre com osciloscópio ou gerador de sinais, eu digo para ele qual no próximo boot o que eu quero que ele inicie. Certamente eu posso botar aqui o que eu mais uso. Se for o multímetro, bota no multímetro, ele vai armar sempre no multímetro quando ligar, e você podendo trocar depois. Dois tipos de tema aqui. Um tema mais claro e um tema mais escuro. Está no tema mais escuro. Isso é bom para economizar aqui a bateria. Shutdown automático está desligado, mas você pode programar para desligar sozinho em 15 minutos, 30 ou 1 hora. Conexão com USB para troca de dados. Ele armazena imagens também aqui internamente. Além disso, ele tem função gráfica na parte do multímetro para a gente medir tendências. Isso vale também para as escalas de resistência, escalas de tensão e de corrente. E outras também que vão usar, eu vou mostrar já aqui. Então esses são os settings, né?
Voltando aqui, ó, deixa eu voltar para o menu principal. Você pode voltar aqui para o menu principal apertando o botão azul. Aqui no menu principal, opção de multímetro, osciloscópio ou gerador de sinais. Vamos começar aqui com o multímetro, pressionando um OK, um Enter aqui, a gente entra no multímetro. Ele tem a opção de Smart, a opção Alto, em que ele vai detectar se é resistência, continuidade ou tensão. E depois aqui, isso está aqui na chave em alto. Eu posso trocar aqui a chave e a gente vê aqui escala de tensão DC. Vamos dar uma aproximada aqui. Ele tem um visor bem bacana. Aqui está em tensão DC. Se eu pressionar aqui Enter, ele troca para AC e vai mostrar também ali em amarelinho a frequência. Ok? Além disso, ele faz o display de máximo e mínimo. Se você estiver fazendo uma medida ao longo do tempo, ele vai te mostrar qual foi a máxima e a mínima naquele período de tempo, ok? Próxima escala, resistência, tá lá, resistência. Próxima, continuidade, diodo, capacitância, frequência, temperatura. Temperatura está em graus Celsius. Se eu pressionar aqui essa tecla Enter aqui embaixo, ele troca para Fahrenheit. Volta para Celsius. Próximo. Corrente em miliamperes, uma escala só de miliampere. Está em corrente DC. Se eu apertar aqui novamente o Enter, ele muda para AC. Ok? Corrente AC, corrente DC. Interessante que quando eu parei ali em miliampere, ele avisou para trocar aqui o conector aqui embaixo, né? Porque tem um conector aqui, um jack com saída para miliampere, outro para amperes, a escala de 10 amperes, o comum e o geral aqui para tensão, resistência e tudo mais. Então ele dá um alerta ali, um aviso para você trocar. Quer ver? Eu vou botar em ampere e ele avisa também, indica qual é, rapidinho, né? 1 segundo ali, ele avisa e diz qual o jack que você deve usar, só para dar aquele alerta que você tem que trocar aqui para evitar danos no multímetro, ok? E voltando aqui, isso tudo vale para o multímetro, né? Vamos ver a questão de tendência. Por exemplo, se eu colocar aqui em tensão e pressionar aqui Mode por mais de 1 segundo, ele entra com aquele gráfico. Então ele está medindo lá em cima e fica mostrando a variação gráfica, máximos e mínimos da tensão que está variando. Agora está 0, né? Ficou aqui oscilando aqui e ele ficou com aquela indicação. Eu vou ligar aqui na fonte, variar, vocês vão ver aqui a variação. Isso é interessante também para fazer medida de tendências, né? E verificando. Eu posso dar save aqui também e guardar essa informação. Guardei lá. Sempre que eu achar que tem uma tensão interessante, eu posso registrar ali na memória, ok? Bom, outra função. Vamos passar pelas funções e a gente depois testa, ok? Saindo aqui, vamos sair aqui de lado. Próxima função. Função osciloscópio. Vou dar um OK. Função osciloscópio. Tem aquela tela tradicional aqui do osciloscópio, onde eu consigo ver a escala. Estou em uma escala de 10 mV por divisão. E a minha base de tempo 20 microsegundos, ok? Além disso, eu estou com o acoplamento AC. Se eu pressionar Mode aqui direto, eu entro na configuração do meu osciloscópio. O ideal é botar acoplamento DC. Então a gente vem aqui no acoplamento, dá Enter e aí troca para DC. Ok. Parâmetros. Os parâmetros que eu quero que ele mostre são vários parâmetros. Repare, está mostrando frequência, tensão pico a pico e Duty Cycle. Mas eu gosto, por exemplo, que mostre a tensão RMS. Eu acho muito importante. Então eu venho aqui. Ok. Uma vez feito isso, eu posso ir para a direita e ajustar também a persistência. Persistência desligada, 500 milissegundos, 1 segundo ou infinito. Que ele mantém o traço, né? E a próxima imagem. Acho que as imagens que eu salvei no osciloscópio, ok? Pressionando o Mode novamente, eu volto para minha tela e vejo que o período, a frequência, a tensão pico a pico e a tensão RMS são os dados que estão aqui na minha tela que eu selecionei lá nas opções. Então ali a gente ajusta os parâmetros, assim como o acoplamento DC aqui, ó, os parâmetros do osciloscópio. Também aqui está em X1 para minha probe. A tecla Alto aqui eu faço com que o osciloscópio se autoajuste, ok? Como tem na maioria dos osciloscópios essa função. Bom, próxima função,
Vamos sair aqui para o menu. Próxima função é de gerador de sinais. No gerador de sinais, eu tenho as opções aqui de sinal até 50 kHz, o que é teoricamente um valor baixo, mas que dá para trabalhar com áudio e algumas outras tarefas com frequência baixa. Mas eu tenho a forma de onda senoidal, quadrada, dente de serra, retificação em meia onda, retificação em onda completa, degrau, degrau reverso, índex de subida, índex de descida e corrente DC, multi-áudio, pulso de sincronismo, forma de onda de Lorentz, e são essas, ok? Aqui eu ajusto a amplitude, o Duty Cycle e a frequência. Duty Cycle serve para algumas formas de ondas apenas, que permitem ajuste de Duty Cycle, ok? É um gerador simples, mas é importante, é melhor do que nenhum, para quem não tem gerador, está aqui dentro do próprio instrumento 3 em 1 e pode fazer falta em algumas situações, ok? Voltando para o menu, vamos começar aqui novamente agora com o multímetro e fazer algumas medidas com ele. Está lá a opção de multímetro, Enter. Ok. Bom, pessoal, estou com o meu padrão aqui de 2,5, 5, 7,5 e 10 volts, padrão de precisão. Vou colocar agora aqui 2,5 volts, ok? Colocando aqui 2,5 volts, mediu 2,501. Praticamente cravado, né? Vamos aos 5 volts, ok? 7,5 e 10 volts. Ok, bem interessante. Lá em cima tem um bar gráfico que vai andando aqui com o valor. Olha só, ele começou em 0,0026 volts aqui para mínimo, negativo, né? Porque naquela hora que estava flutuando, quando eu iniciei a medida, e foi ao máximo de 10,002, indicando aqui embaixo o máximo e o mínimo. Se eu colocar o gráfico, perdão, troquei o modo, o gráfico você tem que pressionar e tá lá os steps que ele andou. Quer ver? Eu vou fazer um step para baixo aqui, ó. 2,5, cai para 2,5. Graficamente caiu lá. Depois eu vou para 5, subi um degrau. Aqui. Agora eu vou para 7,5 e vou para 10. Só um pouquinho. 10. Depois eu vou descer, ó. Vou lá de novo para 2,5 e vou mais rápido. 5, 7,5 e 10. Tá aqui, ó. Toda a flutuação mostrada no gráfico, que é bem legal. Isso vale para várias outras funções aqui, inclusive, tá? Não somente tensão DC. Medindo muito bem. Agora vamos medir o padrão aqui de resistência, que esse aqui é uma resistência de precisão de 7,4975 kΩ. Botamos aqui na escala de resistência, vamos direto aqui. 7,49 kΩ, ok. Ainda está na função gráfica, olha, mostra ali, mas para sair da função gráfica basta pressionar aqui o mode segurando, ele volta, né, vai mostrar o valor máximo e mínimo medido também da resistência. Está bem preciso aqui a medida de resistência. E temos capacitância também, capacitância aqui padrão, 39,57 nanofarads. A gente bota aqui em capacitância e vamos colocar aqui no capacitor padrão. 39,57 medindo 40,3, pouco acima, normal, essa tolerância um pouco maior na parte de capacitância, ainda assim com uma medida bem interessante. E também tem a função gráfica aqui, basta pressionar Mode e ele vai mostrar a variação de capacitância que tiver, caso varie, né, claro, né? Senão vai ficar uma linha reta. Ok? Bem preciso aqui essa medida do nosso multímetro. Bom, vamos medir frequência agora. Aqui nesses fios eu estou conectando o meu gerador de funções. Vamos colocar aqui frequência. Eu não liguei ainda, porque está mostrando 60 Hz aí da rede. Eu vou botar aqui 1 kHz. 1 kHz senoidal. Agora vamos aumentar aqui para 1 MHz direto. Cravou 1 MHz, né? 1000, hein? Vamos botar 5 MHz. Ok. 5 MHz. Um errinho lá no final. Vamos botar 10 MHz. Mediu agora. Esse é o limite dele. 10 MHz. Agora eu vou
subir aqui devagar para ver se ele faz uma frequência um pouco maior. 15 MHz, mediu. 20 MHz, mediu também. A questão é que 20 MHz aqui é para ter uma noção, né? Porque 20 MHz, ponto 00, eu não sei o detalhe aqui, quantos kHz tem, não tem uma resolução suficiente para a gente ter uma precisão nessa medida. Mas para ter uma boa noção de que frequência a gente está trabalhando, funciona. Vamos tentar 25, vamos ver até onde ele vai. Não, 25 ele não pegou, tá? Vamos ver 22 MHz pegou. 24. Não, 23. Sim, 23. Temos 23 MHz, só que o fabricante diz que a precisão dele maior é até 10 MHz. Tá? Frequências muito baixas também, por exemplo, vamos botar aqui 115 Hz. 115 Hz cravado. Né? Muito bom. Vamos botar 110,5 Hz. 110,5. É bem legal, hein? Uma frequência bem baixa, então. 23,51 Hz. 23,52. Muito bom. Para baixa frequência, inclusive nas casas decimais aqui, uma boa medida. Ótimo frequencímetro que ele tem. Ok? Desligando aqui o gerador. Temperatura, a gente precisa de um termopar para medir. Em tese está medindo aqui a temperatura ambiente. E as duas escalas aqui de corrente em amperes e miliamperes. Bom, pessoal, testando agora a tensão AC, eu coloquei aqui um multímetro calibrado ao lado para a gente poder comparar. Ligando o variac, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 volts AC. Pronto. 10.158, 10.160, variando os dois ali, né? Agora vamos subir, vamos a 50 volts AC, ok, 50 volts, um pouquinho mais aqui, diferença de décimos ali entre um e outro, bem pequena, tem uma flutuação aqui, esse aqui tem uma taxa de amostragem mais rápida, uma pequena flutuação da própria rede, né? Vamos a 127 volts, ok, 127.6 para 127.4. Bom resultado também para a medida de tensão AC. Vamos fazer agora os testes com o osciloscópio. Bom, no osciloscópio é interessante que você faça o ajuste aqui da calibração da ponta de prova, né? Então vou colocar aqui a ponta de prova, a probe, né? Aqui a gente tem um trimmer para ajustar. E eu posso usar o sinal do próprio gerador dele de 1 kHz. Então eu vou colocar aqui, direto na entrada. Eu coloquei esse adaptador, mas você pode botar um BNC aqui ou uma garra, usar esse cabinho aqui para garra e conectar direto. Ok? A gente bota no modo de osciloscópio. Antes eu vou botar aqui no modo de gerador de funções. No gerador de funções eu vou escolher a onda quadrada, que é essa daqui. A frequência eu tenho que colocar, já está aqui 1000 Hz, que é 1 kHz, tá ok? Amplitude 3 volts, tá ok. Tá? Uma vez feito isso, a gente volta lá para o gerador, para o osciloscópio e dá um alto aqui, para ele capturar a forma de onda. Ele já capturou. Aqui a onda quadrada está bem tortinha ali, significa que a gente precisa compensar isso na ponta. Vou pegar a chavinha que já vem com ele, ok? E fazer o ajuste aqui para ela ficar bem plana. Lembrando que esse ajuste é feito aqui sempre com a ponta em 10x. Pronto, ajustado. Agora a ponta de prova está ok para a gente trabalhar. Tá? Eu usei o próprio gerador dele para poder fazer a calibração. Muito útil. Essa chavinha vem porque a ponta de prova vem completa, com os acessórios todos aqui nesse saquinho. Tá? Muito bem, agora a gente vai testar o nosso osciloscópio. Vou ligar o meu gerador de funções, conectar e apertar o botão alto aqui no osciloscópio e ele vai se ajustar para o sinal. Eu coloquei uma senoide de 1 kHz, está lá, uma bela senoide, 1 kHz, está mostrando aqui embaixo a frequência 1 kHz e está mostrando aqui
as amplitudes. Detalhe, essas amplitudes não estão corretas porque aqui está escrito x1, né? Sendo que eu estou usando a ponta em 10x, tá? Se eu colocar aqui em 1 e apertar Alt, ele vai dar o valor correto. Novamente aqui. É isso aí. 7,9 volts aqui, eu estou injetando 8 volts, tá? Então tá certinho aqui. Vamos para 1 MHz. 1 MHz. Vou novamente dar o alto. Ok. Tá lá a senoide, bonita também, bem limpinha. 1 MHz, indicando aqui. Amplitude cravada, direitinho. Vamos a 5 MHz. 5 MHz. E vamos dar alto. Já mediu aqui 5, está cravando 5 MHz aqui. Amplitude um pouco mais baixa, 7,50. Bem estável aqui o sinal também. Ok? E o fundo de escala dele que é 10 MHz. 10 MHz, vou dar um alto. Já indicou 10 aqui, cravado. Tá aí, uma bela senoide também. 6,19 volts, uma queda normal, que ele cai perto de 30% em relação ao máximo no final de banda. Portanto, dentro da especificação. O produto está dentro da especificação para as medidas. Voltando aqui a uma frequência mais baixa, vamos botar 1 kHz. E vamos mudar aqui a forma de onda para quadrada. E dar um alto. Ok. Tá lá, medida de 1 kHz. Quadrada. 1 MHz. Alto. 1 MHz. Ok. Bastante aceitável aqui a medida inclusive da onda quadrada. É um instrumento obviamente simples, mas bem completo. Frequência até 10 MHz é muito superior àqueles modelos antigos, pequenininhos, que iam no máximo até 1 MHz. Então aqui tem uma vantagem grande, você poder ir até 10 MHz com uma função alta. Não tem nenhuma função adicional como cursores, FFT ou qualquer outra coisa muito superior, porque é um equipamento ainda de baixo custo. O custo dele é próximo ao valor de um multímetro desses de 20 mil contagens, pouca coisa a mais. Então é um 3 em 1, muito mais em conta que alguns 3 em 1 que saíram aí no passado. Vale pelo menos a metade do preço daqueles maiores. Tudo bem que alguns daqueles tinham até 40 MHz, até 70 e até mais, até 200 MHz, etc. Esse é mais simples, traz um osciloscópio mais simples, um multímetro bem completo e um pequeno gerador de sinais que pode facilitar a vida em uma série de situações. Existe um outro modelo dele, DST-201, que vai até 1 MHz. Esse daí é bem mais simples, ele é mais barato, mas vai limitar no osciloscópio. No multímetro ele não limita tanto, mas no osciloscópio é um limitador considerável, né? Então eu acho que mais vale a pena você ter um até 10 MHz, que vai te atender muito mais em várias outras aplicações do que um modelo mais limitado para 1 MHz, ok, pessoal? Segundo o fabricante, esse modelo tem proteções aqui na entrada, garante um funcionamento bem tranquilo. Tensão máxima, como eu comentei, 400 volts de pico negativo ou positivo, que isso dá 800 volts pico a pico, é bem folgado para trabalhar com rede elétrica e tudo mais. Medir aí a rede com bastante tranquilidade, sinal de rede. Equipamento isolado. Bateria de 3.000 mAh, que garante que ele fique funcionando por muito tempo. O tempo que eu estou fazendo a gravação aqui do review, a bateria não baixou um traço ali no indicador superior. Parece ser uma bateria bem durável, que é interessante. Você pode trabalhar o dia inteiro e carregar só à noite, ou no outro dia, ou às vezes trabalhar mais de um dia se você não usar ele diretamente, né? Pode trabalhar de forma intermitente, vai durar muito mais. Vale a pena uma bateria que não precisa ficar carregando toda hora, né? Então é isso, pessoal. Esse aqui é o DST-210 da Finis. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Se gostaram do review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.